Esse entrou? Mas é que eu vou aprovar para vocês entrarem no grupo. Vocês vão entrar, vai aparecer lá, Café da Conexão. Aí eu vou aprovar. Porque eu vou... Para você apareceu? Você... Ah, ó, depois deu certo. Depois eu... Deu certo? Porque a gente só aprova quem está aqui, tá? Quem não está... Volto. Vocês querem que eu volto lá? Espera aí. Eu gosto desse negócio de bingo, viu? E eu vou falar uma coisa pro senhor. Você se prepara, porque eu ganho em quase todas em bingo, hein? Já ganhei até na quadra da Mega. Então, você vai... Na época do Cruzeiro, tá? Você vê que eu sou bem novinha. Ai, voltou. Pronto. Vai. Vocês querem... Vamos sortear já a sexta para saber quem postou no link... Foi? Então, vai, coloca aí. Ó, a M-Consult é uma empresa de tecnologia, então a gente vai fazer um sorteio aqui virtual, tá? Peraí, calma. Eles estão acessando o grupo primeiro. Pode ir? Câmera do celular, vai lá naquele... Onde aparece para o QR Code, vira, aponta. Vai aparecer um link, vocês clicam em cima. Foi? Foi? Tá. Posso ir, né, gente? Posso ir. Então, beleza. O Márcio vai tocar aí o nosso sorteio. De qual foi o sorteio? Quem fez postagem no LinkedIn. Então, pode ir. Nosso horário de corte foi há, 2 minutos atrás. Eu tava até agora vendo isso lá. Vai, pode fazer o sorteio. Vou dar aqui. Thaís Cruz. Tá aí? Só vai ganhar quem estiver aqui. Tá? Olha lá, pode vir. Vai vir aqui tirar fotinha. Pode vir. Boa. André, cadê o André? Fotinha. Aplausos, por favor, gente, pra Thaís. Isso daí não é legal. Vocês não ganharam, né? Ninguém queria aplaudir porque vocês não ganharam, né? Não pode, mas... Quem chegou por último, ela fez postagem no LinkedIn. A gente fez sorteio para quem fizesse postagem do evento no LinkedIn. Agora você fala seu nome e se apresenta para a galera. Fala, pessoal. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Eu me chamo Thaís Cruz. Ao contrário de todos aí, eu sou contadora, especializada no setor. Estou entendendo nada aqui, mas estou aprendendo a linguagem do meu cliente, que é muito importante, tá? Obrigado. Boa, parabéns. Vamos tirar foto, bem Teixeira. Esse é o Café da Conexão, para todo mundo. Agora você tem outra foto. O outro já tá querendo tomar. Ele tá querendo tomar. Não é da panelinha, não vale. Obrigada, não, peraí, viu? gente. É quem tá aqui. Obrigada. E ela fez a publicação lá no... Não, não vamos burlar. Ela cumpriu a regra do jogo. O que era? Fazer a postagem no LinkedIn. Uma análise para o steel frame, a gente precisa entender se é melhor por conta do IPI ou do ISS. Contadora, tá vendo aí, ó? Viu? Muito excelente. Adorei, Thaís, obrigado. Vou deixar... Cadê? Tá aqui. Não, é que eu queria tá aqui, o Márcio. Márcio, pode chamar, vai. Apresenta o nosso amigo. Bom, já tá na tela aí, ó. A gente vai chamar agora o Jean Franco. Ele é auditor fiscal do trabalho, aposentado, professor em cursos de pós-graduação, consultor de saúde e segurança do trabalho, independente e do Secons São Paulo. Muitas palmas para Jean Franco, por favor. Muito obrigado. Já estou com o microfone. Perfeito. Ô, senhores, eu sou o único que vai falar boa tarde e eu estou certo, né? Perfeito. Eu prometo também cumprir o horário, agradeço a presença de todos e o meu tema vai ser a importância da boa gestão de segurança e saúde do trabalho na estratégia do negócio, na estratégia de negócio. Quando eu falo estratégia de negócio, o que a gente quer quando executa uma obra ou qualquer atividade? É ter lucro, primeiro. E depois ter um bom desempenho e oferecer
um produto digno de quem vai usar. E eu vou falar para vocês, a segurança e saúde do trabalho é fundamental para a gente atingir esses objetivos. Apesar de segurança e saúde do trabalho não ser uma função primordial para a maioria das empresas. Porque hoje foi interessante, a gente falou de obras públicas, nós falamos de steel frame, falamos de gestão, mas assim, segurança do trabalho não foi mencionada em nenhum momento. E eu vou mostrar para vocês que a segurança do trabalho é fundamental como estratégia de negócio. E quando a gente usa o steel frame, a gente está facilitando e reduzindo riscos, porque eu elimino alguns perigos convencionais da construção. Então eu consigo, aí na escolha da definição do meu projeto, sim, melhorar o desempenho e a estratégia do meu negócio. Bom, então eu posso dizer para você que investir na prevenção, mais do que uma estratégia, é um diferencial também. É um diferencial competitivo. Com menos acidentes, menos doenças, eu tenho um desempenho melhor. Então eu posso afirmar para vocês que além de eu reduzir acidentes de trabalho, eu melhoro o padrão, produtividade e desempenho de uma obra. Então, vamos falar primeiro sobre planejamento e projeto. É fundamental a gente planejar qualquer obra, qualquer atividade. Mas olha, vou mostrar para vocês uma foto que eu acho interessante, que eu tirei da janela do meu apartamento quando eu vi no prédio vizinho dois trabalhadores lá em cima trocando a lâmpada de obstáculo no último pavimento do prédio. Vocês veem que para esses dois trabalhadores atingirem aquela casa de máquinas lá em cima, eles tiveram que passar por essa laje amarela, apoiar uma escada, os dois subirem com uma outra escada, eu fazer aquela atividade. O projetista tinha uma intenção talvez de machucar o trabalhador que fosse fazer essa manutenção? Será que essa era a vontade? Dá uma olhada nessa outra foto aqui. Por que eu coloquei aquele poste tão alto na borda da laje? O que me levou a fazer aquilo? Primeiro, desconhecimento total de regras de segurança e saúde do trabalhador. Normativas técnicas e normativas do Ministério do Trabalho com relação à segurança e saúde do trabalhador em obra. Executar essa atividade na obra é perigoso, muito com alto risco, e executar manutenção também é perigosa. Então o que eu fiz? Tirei essas fotos, imprimi, e fui até o prédio do lado do condomínio e falei, olha, eu queria falar com o síndico, coitado do síndico. O síndico entende de trabalho em altura, de manutenção de edifícios? Não. Muito poucos, a não ser os profissionais. O Gunnar, que está aqui, né, está falando aqui, olha só. Então, vocês veem, é uma atividade perigosa ser síndico. Muito. Porque você corre riscos por desconhecer. Bom, então eu falei isso aqui, olha, avisa o síndico que ele é o responsável criminal na ocorrência de algum acidente dentro da obra, dentro do seu condomínio, porque isso está errado. Bom, passado um mês, eles instalaram uma escada agora fixa, né, que a gente chamava de marinheiro, tiraram o poste alto com 2 metros, com 1,20 m no centro da laje. Antes eu tinha... o que aconteceu agora? Então agora eu tenho uma situação ruim, porque antes era péssima, mas eu melhorei. Mas viu, a falta de projeto pode desencadear uma série de problemas. Aí eu encontrei o zelador na rua, né, que ele era aquele cara que estava com a gravata. Eu falei, vocês viram o que a gente fez? Eu falei, eu não vou ser crítico de dizer que está ruim ainda, que precisa melhorar. Vamos elogiar o que já foi feito. E ele falou, olha, eu fiz uma coisa, eu troquei aquela lâmpada comum por uma PL. Na época não existia lâmpada LED. O simples fato de selecionar a lâmpada adequada, ela dura mais e faz com que eu suba menos vezes para fazer essa reposição de lâmpada. E eu fico menos exposto a um perigo com risco de quebra. Então vocês viram que até a escolha da lâmpada faz parte do projeto na hora que eu vou querer saber o desempenho da minha obra, o desempenho do meu prédio que eu moro, a estratégia de negócio faz parte. Então, olha que interessante, antes eu precisava de 2 trabalhadores, 2 escadas e uma lâmpada para fazer essa substituição. E hoje, um trabalhador e uma lâmpada a intervalos muito maiores. Dá para melhorar isso, sem dúvida. E outra coisa importante, né? Estudos feitos na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos e outros países demonstram que uma grande parte dos acidentes durante a construção e na manutenção das obras acontecem por falha de concepção. Concepção é o nascedouro. O que eu vou fazer? E, gente, onde eu vou colocar aquele poste? Qual a altura daquele poste? Depois eu venho no projeto. Onde eu vou instalar ele exatamente? Então, esses 2 fatores somados correspondem
a 60% de causas de acidentes durante a obra e na pós-obra, na manutenção. Então, tem um gerente da Dupont que ele falava, 1 hora de planejamento equivale a 4 horas de execução. Então, quando a minha obra é mais bem planejada, eu tenho um melhor desempenho. Então, isso é importante. Existem, né, no mundo várias filosofias, né, o PTD, que é Prevention Through Design nos Estados Unidos, e o Design for Safety, ou seja, é no projeto que eu resolvo um monte de problemas de desempenho da obra e na área de segurança. E por que eu digo para vocês que segurança faz parte de qualquer ramo de atividade, mas na construção civil? Imagina só que um trabalhador morra durante a obra por causa de um acidente. O Ministério do Trabalho vai lá imediatamente, vai fazer um embargo da obra e vai aplicar uma série de autuações e de multas. Um trabalhador, quando morre na obra, vamos lá falar do Poder Judiciário, é instaurado um processo do artigo 121 do Código Penal, homicídio culposo sem intenção de matar. Então, um processo criminal vai acontecer. Aí eu vou ter que contratar um bom escritório de advogados. E, na hora do desespero, o custo é maior. Quanto maior a construtora, quanto maior o problema, maior vai ser o custo. Por isso, tem um bom escritório de advocacia americana, que eu sei, inclusive, aqui, né? Perfeito. Espera um pouquinho, vamos juntar lá. Aí a AGU vai fazer um relatório, em função do relatório do Ministério do Trabalho, falou, aquele acidente aconteceu porque na obra não tinha guarda-corpo instalado, porque o trabalhador não estava treinado, capacitado, conforme a norma estabelece, ou ele não usava o IPI de forma adequada e não existia fiscalização. Gente, o INSS vai entrar com uma ação regressiva, ou seja, eu vou devolver para o INSS tudo o que ele gastou com aquilo porque você não cumpriu o trato, que era cumprir norma. Por exemplo, pensão da viúva. O trabalhador morre, eu vou ter que pagar uma pensão. Faço uma estimativa de vida de 80 anos, 78 anos. Quanto isso vai me custar em 45 anos? 1,5 milhão. A empresa paga à vista para o INSS esse 1,5 milhão por um desembolso que vai demorar mais de 40 anos. Eu estou gastando mais um dinheirão com o escritório de advocacia. Aí vem o fator acidentário previdenciário. Quando eu tenho um acidente grave ou fatal, a alíquota do seguro-acidente, que para a construção civil é 3%, ela pode ser majorada até 6%. Gente, durante um ano eu vou pagar mais seguro-acidente de trabalho para o INSS. O Ministério Público do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho, eles podem entrar com uma ação civil pública de danos morais para o governo. A construtora vai pagar danos morais para o governo, porque você não cumpriu com a sua ideologia, com a sua metodologia e com a conformidade que é dar cuidado para o trabalhador. E essa ação civil pública, essa ação civil, ela é proporcional ao tamanho da empresa. Uma padaria, um trabalhador perdeu o dedo, eu vou cobrar 100 mil reais. Uma grande construtora morre um trabalhador, eu posso cobrar 5 milhões de reais. Durante a fiscalização, teve um acidente gravíssimo no Rodoanel, que foram 2 trabalhadores, a ação foi de 20 milhões de reais para um consórcio de 5 empresas. Aí eu tenho, se você tem um seguro saúde complementar, o seu prêmio de seguro aumenta e olha aqui, hoje em dia, quando acontece um acidente, instantaneamente todo mundo fica sabendo. Todo mundo tem um celular, isso vai para a rede social e mancha o nome da empresa. Então, olha só a reputação também vai para baixo. Então, vocês pararam para perceber quanto pode custar um acidente de trabalho? Na casa de milhões de reais. Aí eu fico falando, aquele salário do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, aquele programa de gerenciamento de risco, é muito barato em relação ao dano que ele pode causar se não for cumprido esses requisitos. Então, olha só, segurança do trabalho, o valor recuperado pela OGU com ações regressivas cresce 10% em 2023, ou seja, o governo quer dinheiro e essa é a fonte. E eu concordo. Quem vai ter que pagar mais é quem faz menos. E olha só, empresa condenada a 200 mil por danos coletivos após a morte de pintor fazendo manutenção de fachada de um prédio. E a gente fala de cultura de segurança. O que é cultura de segurança? É aquela maneira como a gente convive com a segurança. Quem tem cultura de segurança aqui? Quem é o ser racional e inteligente? E a gente convive, a gente vive num país que a cultura de segurança é desprezada. Isso a gente sabe. Então, os 5 princípios que eu posso afirmar para você, que são fundamentais, que a gente tem que aplicar sempre, é o seguinte: é no projeto e no planejamento que a gente faz a verdadeira segurança do canteiro de obras.
Nunca a gente busca culpado pela relação do acidente, mas assim a causa. Olha, o trabalhador porque não usava EPI. Vamos fazer uma análise. Tinha EPI? Alguém supervisionava? Ele foi treinado? Alguém orientava? Líderes são responsáveis pela segurança. Técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, eles são como se fossem consultores. Eles ditam as regras, dizem como tem que fazer. Agora, quem faz cumprir é qualquer líder. E dentro da construção civil, a média liderança é fundamental. Encarregados de mestre de obra são fundamentais para um bom desempenho de segurança em qualquer canteiro de obra. Participação do trabalhador é fundamental. Hoje as normas internacionais sempre falam que eu tenho que ouvir o trabalhador. Isso acontece realmente? E lembrando que o ser humano não consegue manter 100% da vigilância, ou seja, nós somos falhos, nós falhamos e vamos continuar falhando. E apesar da falha, apesar do acidente, a gente não pode aceitar que ele atinja uma severidade crítica. Então eu tenho que estar preparado para o acidente, para a falha, mas eu tenho que estar preparado também para minimizar as consequências caso um acidente venha a acontecer. Bom, liderança. Eu vou até pular essa parte, que está muita coisa escrita, mas eu vou falar o que a liderança fala. É isso. A palavra empolga, o exemplo ensina. Quando eu tenho líderes, engenheiros que falam, use o EPI, faça isso não pode, e ele não faz, está implícito que aquilo não é importante. Então eu tenho que liderar através do exemplo. Donos de construtora, engenheiros, gerentes, diretores, mestres de obras encarregados, eles têm que zelar pela segurança e têm que dar o exemplo. Olha, benefícios de uma liderança: trabalho de equipe aprimorado, ambiente de segurança positivo, redução de riscos, práticas de trabalho mais seguras, menos ferimentos e doenças, mais produtividade e melhor qualidade. Gente, é tudo que a gente quer. Agora, novas tecnologias até pegando embalo aí, né? Não só o problema da construção convencional é que a gente tem cronogramas muito extensos de obra. As obras são grandes porque a gente trabalha com artesãos. A gente levanta tijolinho de cada vez. Então tem um problema de prazo. Depois outra coisa, a falta de qualidade. Quando eu tenho um processo artesanal, eu dependo da qualidade do trabalhador. E a falta de padronização e o grande desperdício também de materiais que acontecem no dia a dia numa construção comum. E não só acidente de trabalho, que prejudicam, que a gente viu que sim prejudica, né? Então, olha, por exemplo, obras modulares. Steel frame pode ser um sistema construtivo. Uma obra modular, eu fabrico, monto isso numa fábrica e levo para o canteiro de obras. Olha que fantástico. Então, eu não tenho problemas de clima, tempo, intempéries, eu tenho um material padronizado e várias atividades que existiam numa obra convencional deixam de existir. Porque, gente, eu não vou ter ferramenta cortando peça porque elas vão prontas. Cara, imagina um banheiro pronto, ele vai com o interruptor de tomada, o espelho, ele vai com a papeleira, gente. Ele vai com a tampa do vaso sanitário pronta, já instalado. Uma série de etapas que eu deixo de fazer. E ajuda o meio ambiente também, não é? Imagina quando eu trabalho com uma fachada pronta, pré-moldada. Vou fazer agora só uma curiosidade para vocês saberem. Eu fiscalizei esse prédio aqui enquanto ele estava em construção. E ele tem duas características interessantes. Vamos falar três? Esse teatro era para se chamar Teatro Votorantim, do Antônio Hermílio de Moraes, mas ele faleceu, então não teve essa destinação. Ainda bem, né, que ficou com CREA. Segundo, a fachada é pré-moldada com elementos de concreto pré-moldados. Eles foram içados com grua e encaixados na parede. E no último andar tem uma laje em balanço que ela avança 2,5 metros além da fachada. Como é que eu vou fazer manutenção de fachada quando eu desço um cabo? Ele tem pequenos orifícios com uma tampa, onde eu retiro e por ali passo cabo de aço para fazer a manutenção. Olha que interessante. Esse prédio tem técnicas construtivas também inovadoras, né? A vantagem também, quando a gente fala, olha, eu estou mudando o sistema, sempre vai ser melhor, em termos de tempo, qualidade, mas pode ter riscos novos. Então eu preciso capacitar esses trabalhadores para essas novidades, porque ele está habituado com um sistema de trabalho, então ele vai ter que ser alertado, porque senão esse risco pode aumentar. Por exemplo, acho que vai precisar dar um toque ali, que isso aqui não está virando automático. Bom, isso aqui é o seguinte, então na obra eu posso ter um QR Code e eu consigo ver essa obra em 3D no meu celular. Qual que é a vantagem? Imagina que eu tenho, por exemplo... Não foi. Imagina que eu tenho, por exemplo, quando eu vou avaliar, eu vejo que tem um registro, uma válvula a 3 metros de altura. Eu falei, por que eu deixei isso a 3 metros de altura?
No meu projeto eu mando baixar aqui, porque aí não existe a necessidade de uma escada e eu tenho um preparo, uso de EPI e tal. Vocês percebem? Eu começo a identificar no projeto uma série de defeitos e eu consigo melhorar o desempenho na área de segurança. Chegar nesse ponto. Um sistema simples para estruturas convencionais, a gente fazer um envelopamento com rede de segurança, né? Gente, piso a piso. Gente, ninguém vai cair numa obra desse sistema, né? Porque eu estou com ele completamente fechado. Adiantar etapas de obra. Enquanto eu estou concretando a caixa d'água, eu posso estar começando a pintar o primeiro andar. Eu posso estar fazendo o revestimento da fachada já antecipadamente. Isso reduz sensivelmente o acidente com queda. Aqui no Brasil eu não vi ainda. Eu visitei o México, eu vi que tem lá, tem na Dinamarca, que ela vai subindo à medida que o prédio vai avançando. Então, eu sempre tenho um guarda-corpo de proteção. No local que eu estou fazendo a concretagem, a estrutura, e 2 andares abaixo. Olha como é que fica o interior de uma obra dessa aí. Olha, em vários lugares, como isso é comum. E lá tem 2 funções também. Em países frios, é para proteger contra os ventos frios no inverno, para a obra poder também ser executada. Por exemplo, também, né, você tem uma laje deslizante, eu vou essa estrutura. Bom, outra coisa importante que também a gente não vê muito aqui, se bem que acesso de obra a gente tem visto algumas coisas já, né? Que eu tenho, por exemplo, a digital, mas olha que interessante, se eu consigo fazer o reconhecimento facial. Facial pode avaliar se aquele trabalhador tem permissão de entrada no setor, se o exame médico dele está vencendo, se ele foi capacitado para determinadas atividades. Isso aí é uma ferramenta fantástica, né, para agilizar a segurança do trabalho. Bom, então a boa gestão, encerrando, hein? A boa gestão, ela traz uma série de benefícios, né, que eu reduzo muito o número de trabalhadores dentro da obra. Menos gente exposta a perigos com menos riscos. Gastos com salários de transporte, empresas terceirizadas, eu posso diminuir o número de empresas. Só uma curiosidade, a gente fez um levantamento no Seconce, né, Ricardo? Tem uma construtora, fala, quantas empreiteiras entram na sua obra? Ela falou, 330 contratadas entram na minha obra para fazer serviço. 330. EPIs, uniformes, alojamento, eu preciso de menos, menor custo. Sanitários também, não preciso de mencionar, eu gasto mais, eu economizo em água, em bebedouros, eletricidade, menos treinamentos. E, concluindo então, a gente pode dizer o seguinte, eu sei quais são os acidentes mais críticos, os mais frequentes e os mais graves. Em termos de acidente fatal, queda ainda é o primeiro lugar. Depois eu tenho impactos, choque elétrico e aprisionamento. 80% dos acidentes estão aqui. Quer dizer, eu tenho que fazer a gestão desses 4 fatores, sempre em qualquer canteiro de obra, que aí eu vou obter um resultado melhor com os indicadores que vão me beneficiar. E só resumindo, eu tenho que fazer o levantamento preliminar de riscos ou de perigos,
E eu sei que o perigo é trabalho à altura, contato com eletricidade, poeiras, produtos químicos. Então, eu levanto os perigos, eu classifico os riscos. O risco é a consequência da exposição ao perigo. Ou seja, quem está trabalhando à altura no perigo tem a consequência de cair e morrer, ou se acidentar e se machucar. Então, eu vou avaliar esse risco. O levantamento de perigos e a classificação de risco a gente chama de inventário de riscos do PGR. Quando eu faço um plano de ação para mitigar, reduzir e eliminar esses riscos, a isso a gente chama PGR. E o gerenciamento de risco é tudo isso. Eu defino responsabilidade, eu faço avaliação, treinamento e gerencio para saber se aquelas medidas que eu implementei são realmente factíveis e se elas dão um resultado. Então, isso é fundamental. Então, quais são as grandes vantagens para a gente? Primeiro, a redução de pagamentos para despesas previdenciárias. Eu não vou pagar INSS para pensão para viúva, nada disso. Redução de passivos trabalhistas, insalubridades e outros problemas. Não pagamento de multas, ações regressivas, termo de ajustamento de conduta. Olha quanta coisa pode acontecer quando o acidente acontece. Menores despesas jurídicas, melhor produtividade, melhor competitividade, maior rentabilidade no negócio, melhoria da imagem da empresa. Gente, tudo isso com segurança do trabalho. Então, vou até tirar essa parte, e lembrando o seguinte, uma frase que é fantástica, né? O custo do cuidado é inferior ao custo do reparo. Tudo que eu gasto para mitigar, eliminar os acidentes e as doenças, são vantagens competitivas que vão fazer com que eu não corra o risco de pagar pensões e passivos trabalhistas infinitos, caríssimos hoje em dia. Agradecimentos ao CREA, lógico, a vocês da M-Consult, Sintracom, Aline, você, os presentes do patrocinador, gente que eu achei fantástico, eu não sabia que existia um gerenciamento de caixilharia, não sabia. Depois a gente vai até conversar sobre isso. E agradeço para vocês, obrigado. Aê! Merece essa colinha agora depois da palestra, né? Obrigado. A foto, vem cá, Teixeira. Ô, mestre, que legal. Eu estava curioso saber o que tinha. Segredo, hein? As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.